Bom, gente, voltamos aqui então. Eu vou voltar usando o projeto que a gente terminou a aula passada, aquele que tinha o Dynamic Sky para dia e a paisagem da NASA do céu noturno para de noite, tá? Vocês podem começar no que vocês preferirem, quiser fazer independente, mas a gente preferiu dar essa sequência. Então, só para lembrar, né, aqui, quando eu colocar o 1 total, tá o céu noturno. Quando eu colocar o 0, ele está na paisagem de dia. Vou deixar na paisagem de dia, então, e vou tirar desse modo aqui, porque a nossa aula de hoje é pegar coisas já prontas e inserir no nosso projeto. Então, eu já vou começar aqui com dicas, né? Eu adoro o CG Trader. CG Trader tem muito lugar, muita coisa bacana para baixar de modelos, tá? Muita coisa gratuita. Por exemplo, vamos pegar aqui um Aircraft. Ah, vai ter muita coisa paga e vai ter muita coisa gratuita também, né? Eu clico lá no Free, vai ter alguma coisa gratuita também, ó. Quem gosta de avião, tem um monte de... Ó, tem nuvens aqui, ó. Quer colocar nuvens lá no seu modelo, vê que ele está dando a opção de baixar um modelo do Blender. Então, eu já baixo o arquivo Blender. O outro, aqui também, esse helicóptero também é o Blender. Aqui já manda outros modelos, FBX, o GLTF, o OBJ, vai ter várias coisas. Esse aqui é uma possibilidade. Gosto muito desse Free 3D também. Tá? A gente vai baixar algumas coisas daqui. E claro, que a gente quer coisas científicas, a gente pode baixar da NASA também. Tem vários modelinhos 3D lá no site da NASA. E daí o que a gente vai baixar? Eu escolhi baixar esse Headquarters Building para deixar um negócio bacaninho assim na nossa imagem. Sugiro vocês baixarem aqui o FBX. Clicou aqui e vai baixar o FBX. Aqui no Free 3D, eu escolhi baixar um modelinho da Terra, e daí tem um modelinho da Terra já com o arquivo do Blender. Eu baixei, na verdade, esse daqui, Terra Fotorealística 2K. Baixa esse cara aqui, dá para baixar o Blender e ainda vem outros arquivos também. Dá para baixar um arquivo da Lua. Daí eu peguei essa Lua aqui também, baixei e vamos escolher um foguete. Vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem, tá? E os foguetes, eu baixei esse foguetinho free aqui também. Vem OBJ e STL, os dois arquivos possíveis para baixar. Tá? Então, esses são os arquivos que a gente vai baixar: uma Terra, uma Lua, um foguete e o prédio da NASA. Se vocês quiserem baixar outras coisas aí, fiquem à vontade. Né? É só para a gente ter uma referência para continuar. Então, agora, como é que eu vou inserir essas coisas aqui? Vou lá em arquivos, e daí tem diferença para quando é um arquivo do Blender e quando é um outro tipo de arquivo. Quando é um arquivo do Blender, eu vou em anexar. Anexar, eu já estava fuçando aqui, né? Vamos voltar. E daí tem que descompactar aqueles arquivos todos, né? Daí tem esse diretório aqui com as coisas da Terra que eu baixei, e aqui tem a Terra. Anexar. Quando eu cliquei em anexar, apareceu tudo isso aqui de opção. Eu não preciso me importar com tudo isso daqui. Eu vou em objeto, 2 cliques, e apareceu mais algumas opções. Preciso pegar tudo? Não, eu não preciso de uma câmera. Então, com o Ctrl pressionado, eu seleciono a Terra, as nuvens e a atmosfera. Ele tem esse modelo tem 3 camadas. Né? Daí, se eu quiser, eu posso até tirar alguma delas aqui, se eu não estiver interessado. Anexar. Surgiu essa bola. O que é essa bola aqui? Ah, eu vou no modo realizado e eu vejo que essa bola é o planeta Terra. Muito cuidado que se eu mexer só uma, se eu desclicar aqui e clicar de volta, eu vou clicar em só uma bola, tá? Quero ficar com as 3 juntas aqui. Só que eu vou botar ele para baixo, tá? Para a gente fazer a nossa primeira animaçãozinha aqui, eu vou botar ele para baixo. Vou botar, vamos crescer ele também. S de Scale, e daí aumenta. E vou colocar mais para baixo aqui também. Pronto. Aí,
Agora eu quero inserir uma lua. Vamos lá, arquivo, anexar, porque esse é o da lua também, baixei o arquivo do Blender. Está aqui a lua, 2 cliques, lua. Objeto, não preciso da câmera, pego só a lua. Anexar. Está ali minha lua. Vamos botar a lua mais lá para cima. A Terra não vai aparecer, porque a câmera está apontando para cima. A lua deve aparecer. Vamos renderizar para ver como é que está. Ali, tem uma lua. Tem uma lua iluminada de meio-dia. Ou seja, astronomicamente tudo errado. Tá? Mas, por enquanto, vamos deixar aqui. Vamos colocar o céu noturno, então, para mais bonitinho. Daí fica mais fácil de ver a lua também. Lembra que a gente tem uma lâmpada aqui, ó, a lâmpada que está iluminando lá a lua. Renderizar a imagem. Vamos falar. Não estava nos planos falar da luz, mas vamos falar da luz um pouquinho também. Aí tem uma lua, tá gigantesca a lua, mas vamos seguir com o baile desse jeito que tá. A lâmpada, tá? Não estava na programação, vou deixar ela clicada, apareceu esse íconezinho aqui, né? Ela pode ser um ponto, ela pode ser no formato do Sol, e olha só, o Sol ficou potente demais aqui. Uma lâmpada com essa potência tá tranquila, mas o Sol com essa potência fica potente demais. Tá? Então vamos botar o Sol com 1. O Sol aparece esse tracinho aqui, porque daí eu posso direcionar para onde a luz está apontada. Ó, a Lua está escurinha, né? Ó, agora eu virei a luz para a Lua. Posso fazer isso. Então é uma brincadeira legal para controlar fases da Lua, por exemplo. Né? É só fazer isso daqui mudar, ou, claro, gira a Lua ao redor da Terra e vai ver essa mudança. Tem o spot, que daí ele vai tipo um facho, né? E a área também. Mas a gente vai deixar o ponto, porque o ponto estava bacana, só que com 1 não vai dar certo, vai ficar muito escuro, vamos colocar 1000 aqui. Posso trocar a cor, né? Se eu quiser, eu posso trocar uma cor para um amarelão, fica tudo meio amarelo. Vamos deixar no branquinho ali, vai ficar melhor. Só para dar uma rapidinha na iluminação. Tá? A iluminação faz toda a diferença nas imagens que a gente vai produzir. Nós vamos deixar assim por enquanto. Agora, o que eu quero fazer mais aqui? Eu quero inserir outras coisas. Então, vamos inserir agora, deixa eu lembrar, primeiro, né, os nossos materiais do curso. Eu baixei o Headquarters FBX e o Rocket é OBJ. Então, agora eu vou vir aqui, arquivo, ao invés de ir no anexar, eu venho no importar. E no importar ele já me diz qual que é o que eu quero colocar. Então, o Rocket era OBJ. Ele já estava aqui dentro, tá? Nos pontos que eu entrei aqui. Se ele não é OBJ, ele nem aparece aqui. Tá? O OBJ e o MTL vão ser equivalentes. E coloquei. Ó, aqui apareceu, tá bem no cantinho aqui, tá? Mas se não apareceu nada aqui, desconfie. Pode ser que o negócio esteja muito grande ou muito pequeno. Ou para o lado. Então tá aqui o nosso foguete. O que eu vou fazer? Vou diminuir a escala dele, porque ele está indo da Terra até a Lua, né? Vou diminuir mais um pouco. Vou girar o foguete para ele ficar apontando para cima. Vou diminuir ele mais um pouquinho ainda. E agora, com o olhar de cima, eu vou ver aonde que ele está, para ele não ficar nem na frente da lua e ficar numa boa visão da câmera. Tá ali o foguete. Vamos botar o modo renderizado para ver que já apareceu com as texturas dele. Se eu quiser olhar assim, posso olhar também, posso testar ele um pouquinho para o lado aqui também, para ficar diferente. Viu que tem uma sombra? Ó, quando eu mexo dá para ver a sombra ali na Terra. A luz ela já dá toda essa propriedade de sombreamento. Vamos renderizar para ver como é que está esse cara. Ali um foguetão pronto para partir em direção à Lua. Vou fechar aqui e vou adicionar, vou diminuir mais um pouquinho esse cara aqui. Vou diminuir ele mais um pouquinho, está grande ainda. E daí eu vou adicionar, que estava no formato FBX, o Headquarters Building. Só para ficar um efeito bacana. Ó.
Tá vendo que tá aparecendo aqui o sistema de coordenadas, né? Então tá ali o negócio, só que ele tá tão pequenininho, ele não tá nem vendo. Vou colocar ele pro lado e vou começar a aumentar esse cara aqui. Scale, S, para dar o scale, S, e assim eu vou aumentar ele até que ficar um tamanho. Tá vendo que tem um monte de pontinho laranja? Significa que ele tem um monte de coisa junto. Tá? Então eu vou tomar um cuidado para arrastar tudo junto para não perder nada no meio do caminho. Vou até fazer o seguinte, eu vou trazer ele para cá primeiro. Vamos ver se vai funcionar. Um Ctrl J. Não funcionou porque é coisa demais, então eu vou sair e vou selecionar algumas partes dele e o Ctrl J não está funcionando. Ctrl J ele é para juntar as partes. Mas quando está alguma coisa muito complexa, ele acaba não juntando. Então eu vou selecionar tudo de novo e deixar ele no cantinho ali, para não bagunçar a nossa. Vamos girar ele para ele ficar de frente para a câmera. Trazer ele um pouquinho para cá. E aí, está na altura do chão, renderizar a imagem para a gente ver o que tem. Tá aí o prédio. Tá aí, o prédio ficou na frente da lâmpada, então a lâmpada parou de iluminar o nosso foguete. A gente já arruma essa lâmpada aí. O que mais que a gente vai fazer aqui? Vou botar essa um pouco mais para cima. Vou pegar essa lâmpada aqui. Vou fazer o seguinte, vou botar uma lâmpada lá em cima. Ctrl C, Ctrl V, ou podia ser duplicar também, né? Vou trazer ela aqui para baixo. Tomar o cuidado para ela estar numa posição boa, parece que está. Renderizar a imagem. Está tudo iluminado, mas está tudo bem aí. Depois regula se está luz demais, tá luz, né? O prédio está muito iluminado, foguete pouco. Né? Não precisa fazer isso daqui agora, cada um vê como é que vai fazer depois. Tá? Mas a gente tem aqui, e eu vou botar agora só para encerrar, adicionar malha plano, que o Rafael já tinha posto antes também, para a gente ter um chão, né? Scale, S, daí aumenta. Ao invés de subir a câmera, porque já está tudo naquela altura, eu vou baixar um pouquinho o chão. Aí, se alguém quiser entortar um pouquinho a câmera para um lado ou para o outro, pode ficar à vontade. Esse chão aqui, vamos dar uma textura para ele. Dar um cinzinho assim. Se quiser, vamos ver se, fazendo ao vivo e a cores aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos botar aqui uma textura, asfalto, vai ficar muita coisa. Não. Eu posso botar uma textura. Vamos botar uma imagem de textura. Achei essa textura, que é só uma imagem. Só vou copiar ela e mandar lá para o material do curso para ficar tudo reunido. Close-up em glitter brilhante. Nosso asfalto tem glitter, gente. Que espetáculo. Eu venho aqui e do mesmo jeito que a gente fez com a paisagem, eu clico aqui na bolinha, daí aqui agora não é de background, agora é textura de imagem. Daí eu vou lá e vou pegar close-up com glitter brilhante. Vai ser o primeiro asfalto com glitter da história. E daí, se eu quiser, se vocês quiserem, né, principalmente, como o Rafa falou, para quem tem direcional, pode entortar um pouquinho para cá. Daí tem essa imagem. Daí tem que ajustar a posição, né? Agora ficou aí o prédio e o foguete flutuando, né? Não precisa ficar flutuando o prédio e o foguete. Eu vou deixar a minha câmera com 180. Vou deixar o meu chão no zero, porque eu não preciso que ele vá para baixo, assim nada fica flutuando. E eu tenho, então, isso daqui, renderizar imagem, isso é o que eu tenho. Então, o meu pedido para vocês hoje é fazer isso, porque a gente vai fazer uma bem pequena animação, que vai ser o foguete decolando o voo. Tá? Que depois a gente decide se vai seguir desse formato ou não. Mas vamos fazer o foguete decolando o voo. Então, eu vou fechar aqui e a gente vai clicar no foguete. O foguete é uma peça só, ainda bem. Então o foguete vai ficar 60 segundos parado.
Vamos ir até o 250 de novo. E daí, como é que eu vou fazer o foguete decolar voo? De uma forma muito simples, tá? Tem várias formas de fazer isso, a gente vai fazer a primeira aqui de uma forma simples. No frame 60, eu vou com o mouse em cima da localização e clico com o I, inserir keyframe. Ficou amarelinho e apareceram aqui. Não aparecia quando era lá nas texturas, né? Aqui aparece. E o que eu vou fazer? Eu quero que no 160, eu clico no 160, eu quero que ele esteja lá em cima, nessa posição aqui. Eu quero que ele esteja. Já tendo passado o prédio e ainda não tendo chegado na Lua. Vou com o mouse ali em cima e clico no I, de Insert Keyframe. E daí ele já faz toda a interpolação. Olha o que ele está fazendo lá com o foguetinho. Ó. Quando eu dou o play, o foguetinho já vai decolar voo e vai ir até lá. Ah, existem outras formas melhores de fazer isso, mas por enquanto a gente vai fazer dessa forma aqui. Ele já vai fazer essa interpolação. E eu vou pedir para vocês salvarem o arquivo. Eu salvei, eu devia ter salvo o projeto 3. Olha aí o que eu já fiz. O que eu já fiz? Já ficou um sobre o outro. Mas ficou aqui o projeto 3. E está salvo o que eu tinha para fazer na aula de hoje. Um foguetinho indo. Se eu quiser fazer agora do 0 até os 60 segundos, vou fazer isso então. Fazer mais coisa hoje. Vamos botar que nos 60 segundos ele está com o céu escuro. E vamos botar que lá no início ele estava com o céu claro. Então, aquelas nuvenzinhas que a gente viu, por exemplo, no arquivo, eu podia botar umas nuvenzinhas aqui para ir também. Ó. Renderizar a imagem. Tá aquele céu, Dynamic Sky, com a lua lá em cima. Tudo errado em termos de astronomia, mas depois vai escurecer. Renderizar a imagem. Está aí aparecendo. Vamos fazer que a gente quer fazer uma coisa mais cartunesca. Vamos fazer que depois que anoiteceu, essa lua, ao invés de estar aqui, eu quero que ela esteja aqui no instante 100. Não, instante 80. Ele já decolou o voo, né? No 70. Pronto, no 70 eu quero que ela esteja aqui. E marquei a posição, só que eu quero que essa lua surja de repente. Então eu vou lá no 50 e vou fazer ela vir daqui de baixo. I. Então significa que eu vou fazer aqui com modo de renderização, né? Tá claro o dia, vai escurecer, bem coisa de desenho. Escureceu, depois que escureceu, a lua dá um pulo e aparece lá em cima do céu e o foguete resolve decolar e ir até a lua. Então, o foguetinho subindo. São as dicas de hoje do que a gente pode fazer. Vamos salvar, porque agora já salvei mesmo. Porque, como eu falei para vocês, a ideia é a gente seguir esse projeto aqui daqui para frente. Então, a gente vai inserir novas coisas daqui para frente nesse projeto, tá, gente? E daí a gente vai fazer um projetinho no final com 1 minuto de duração, uma animaçãozinha bacana para todo mundo sair contente com o curso.